Boa tarde a todos. Graças ao nosso Deus por mais essa oportunidade que temos nessa tarde de darmos continuidade aí aos nossos estudos sequenciais, curriculares. Temos um total, como todos sabem, de 24 estudos que pretendemos abordar a todos. Já abordamos 12 estudos, 12 assuntos, e hoje estaremos dando início ao 13º estudo. Cabe lembrar que todos os 12 estudos, todas as transmissões feitas aqui, elas estarão disponibilizadas no grupo de estudos avançados Shefa. Todos aqueles que estão nos assistindo, que estão acompanhando esse estudo, obviamente que tem acesso a esse grupo. É só digitar Estudos Avançados Shefa, SHEFA, que vocês terão lá não só o material da transmissão, mas também dos arquivos em PDF de cada estudo, ok? Então, na última oportunidade, nós abordamos aí um assunto extra, né, cujo título Lutando e Prevalecendo, onde procuramos ali discernir, extrair revelações profundas do episódio da luta de Jacó com aquele homem, com aquele ser, e o seu reencontro com Esaú. Um episódio que possui muitas revelações profundas ali. Então vocês também podem conferir esse estudo lá no grupo, os estudos avançados Shefa. Então hoje, dando sequência aí a essa grade curricular, vamos começar hoje o estudo número 13, que possui o título Andando como ele andou. Cabe ressaltar, né, uma palavra inicial, introdutória, que todos os assuntos aqui abordados, para aqueles que já observaram, são assuntos que comumente não se ouve, poucos têm acesso. A gente tem procurado aí, nós temos procurado trazer assuntos mais profundos a título de renovação de entendimento, ok? E que possa proporcionar aí transformação de vidas e uma renovação de entendimento, ok? Seja bem-vindo aí o Neco, a Valquíria. Boa tarde, João. Boa tarde, Neco. Tá quente aí? Tá não, choveu bastante. É mesmo? Deu uma refrescada. Aqui tá muito... Mas continua um pouco quente. Aqui tá muito quente. Tá tudo bem, né? Deus abençoe a vida de vocês aí. Obrigado. Ok, vamos então avançar mais um pouquinho nos estudos aí que nós temos proporcionado. Espero que todos estejam tendo proveito, não só nas transmissões, mas nos materiais de texto aí que a gente tem disponibilizado. Hoje, então, vamos dar início aí ao estudo número 13, cujo título é Andando como ele andou. Vamos procurar, bem-vindo aí Maria José, vamos procurar aí dissecar, ir um pouco mais a fundo
neste personagem, nesta figura que aqui andou no contexto histórico dos grandes historiadores e daqueles que são pesquisadores. Boa tarde, Edirley. Espero que todos tenham aí uma boa transmissão. Qualquer interrupção a gente vai tentando aí remediar e resolver aí, ok? Mas na maneira possível o GoBrush ainda é uma opção melhor aí para o acompanhamento. Então essa figura do qual estamos falando, esse personagem que sabemos o nome, Yeshua, Jesus Cristo, é uma figura que já é da opinião dos grandes historiadores, daqueles que pesquisam a história, de que realmente foi um personagem que viveu entre nós pelos achados históricos, pelos documentos, né, que existem desde os primeiros séculos mencionando a sua pessoa, né? Mas nós sabemos que em torno desta pessoa, desta alma muito elevada, houve uma grande mistificação que a gente vai tentar aqui, na maneira do possível, dentro daquilo que o Eterno nos permite, permitindo que o seu Espírito esteja aí nos trazendo essas revelações, a gente procura entender melhor qual foi a missão, qual foi a sua identidade quando aqui ele esteve, ok? Isso tem um significado muito importante para nós, porque, como nós já falamos em muitos outros estudos, nós que estamos nas nações, que estamos destituídos, vamos dizer assim, né, até um certo sentido, do povo de Israel, né, estamos em meio às nações, em meio a misturas, em meio a influências muito pagãs, que foi fruto no decorrer dos tempos, né, essa evolução de culturas, de misturas. Então não se enganem, como sempre temos falado aqui, nós estamos cercados, permeados, envolvidos por essas misturas, ok? Isso está presente, como nós sempre temos falado, em todas as religiões, em todas as civilizações que já estiveram, que já existiram na história, sempre presentes princípios espirituais, porque eles mexem com realidades espirituais. Todas essas religiões, todas essas influências pagãs sempre existiram. Uma realidade de misturas, né, de envolvimentos, de influências das nações, né? Então isso aí a gente tem que estar sempre ciente e procurar o máximo. Isso é para aqueles que buscam, para aqueles que querem realmente buscar a verdade, e o Eterno, obviamente, que ele contempla essas pessoas e vai fazer com que elas encontrem essas verdades, ok? Então, no nosso caso, estamos nas nações, em meio a todas essas misturas, como sempre temos falado e usado, né, a parábola do filho pródigo. Estamos como esses filhos, esse filho pródigo, que em meio a todas aquelas impurezas, todas aquelas imundícies, né, vamos dizer assim, toda aquela prostituição que são associadas à idolatria, ele pôde ter forças para sair daquele meio e retornar ao seu lugar, casa paterna, do qual ele é herdeiro, ok? Então nós também, da mesma forma, só teremos essa força
que é o termo ali usado na parábola de cair em si. Em algum momento ele teve essa força de trazer a sua memória, de trazer a reflexão, toda a sua identidade, a sua realidade junto ao seu pai, né? Toda essa força dele se levantar e retornar à casa paterna, nós também precisamos dessa força. No nosso caso, como sempre temos falado, só quem nos dará essa força e esse mérito diante do Eterno é Yeshua. É esse personagem que é ligado ao nosso povo, foi um judeu, foi da tribo de Judá. Isso nós vamos falar um pouco nesse estudo, o que significa ser da tribo de Judá, ser do tronco de Jessé. Alguns textos nós vamos entender melhor que vem a ser isso. E vamos tentar, no decorrer do estudo, desmistificar aquilo que chega a nós mistificado, misturado, com influências aí muito distantes da concepção do nosso povo e daquilo que o Eterno revelou ao nosso povo. Isso é muito importante a gente, de forma introdutória, já estabelecer, né, que a gente possa, de uma forma tranquila, consciente, uma mente bem flexível, não vamos engessar nossa mente e permitir que a gente procure extrair o máximo do Eterno. Isso Paulo buscava, conhecer a Cristo. Então é o mesmo que nós devemos buscar, principalmente nós que podemos nos enquadrar nesses perdidos da casa de Israel. Okay? Então o texto que a gente tem como referência do nosso estudo, aí está Andar. Aqueles que estão no Gobruxo têm acesso aí aos slides, ok? Vocês procurem da maneira do possível acompanhar aí, ok? Mas o texto de referência do nosso estudo está lá em 1 João capítulo 2, verso 6, onde é dito: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu acho que esse texto aqui representa muito bem o título do nosso estudo, Andando como ele andou, frisando de que esse texto aqui traz uma sequência de dados móveis. Vamos ver se ele continua aí estável, ok? Então, quando a gente fala que devemos estar ligado nele, é algo muito profundo. Não é ligado só em sentimentos, em conhecimento de quem foi ele. Estar ligado aí tem um sentido muito profundo que só vamos entender essa profundidade se tivermos uma concepção judaica, um entendimento judaico. Se nós não vamos entender essas verdades, ok? Quando a gente fala que devemos estar ligado nele, é aquele princípio de que nós já lemos o texto em estudos anteriores, que diz que nós devemos, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ok? Então, ter o Espírito de Cristo é fundamental para que eu possa estar ligado nele. E o que vem a ser ter o Espírito de Cristo? Só relembrando o que nós já falamos em alguns momentos. Eu espero que todos tenham esse entendimento aí muito bem estabelecido na mente de vocês. Estar ligado, nesse caso, a um tzadik, a um justo, a uma alma elevada como foi Yeshua, e nós só teremos força e méritos
para sairmos do cativeiro. Nós já falamos sobre isso também. Êxodo de um povo, nosso êxodo, depois vocês confiram lá esse estudo. Nós só teremos força de sair de um cativeiro se uma alma justa, uma alma elevada, nos der méritos para isso. Então ele vai padecer, ele vai renunciar em muito a sua vida como opção para poder dar méritos a todas as almas que não são elevadas como a dele. Isso é um princípio espiritual que nós já falamos de uma forma muito mais profunda no estudo número 2, cujo título é A Origem das Almas. Vocês confiram lá também, que vocês vão entender o que vem a ser essas diferenciações de níveis das almas. Todas as almas possuem níveis, não estão todas em um nível só. Existem almas elevadas e almas menos elevadas. Já falamos que Deus não faz acepção de pessoas e só vê as almas, ele só vê as almas a título de propósitos, de função no corpo. Como disse Paulo lá, que nós estamos ligados um ao outro, assim como os membros estão ligados um ao outro no corpo. E no corpo, assim como existem órgãos, existem células mais elevadas em matéria de função que as outras, assim também são as almas. Ok? Existem, como um exemplo disso seria, como nós já falamos, as células do cérebro. Os neurônios, em matéria de função, são muito mais elevadas do que as células, por exemplo, da sola dos nossos pés. Ok? Que servem só para constituírem o tecido da sola dos nossos pés. Então as funções são distintas, existem níveis. Assim também são as almas. Esse é um pequeno resumo do que nós falamos sobre esse assunto da origem das almas. Okay? Eu gostaria de pedir que aqueles que procurassem observar aí o microfone, se estiver ligado o microfone, eu consigo ouvir aí as conversas paralelas, ok? Estou ouvindo aí algumas conversas paralelas. Então desabilitem o microfone do lado esquerdo no GoBrush. Ok? Para que a gente possa desenrolar aí da maneira do possível. Então esse assunto para nós é um assunto fundamental, porque conhecer a identidade de Yeshua, quem foi Yeshua, como ele andou, qual foi a sua missão, isso vai ter toda uma influência e um significado profundo nas nossas próprias vidas. Porque se nós temos que andar como ele andou, e para isso eu tenho que estar ligado a ele, eu só vou poder realizar os propósitos de Deus para a minha vida se eu entender a quem eu estou ligado. Procurando desmistificar o místico, procurando tirar as misturas sobre o personagem Yeshua, que infelizmente existiram muitas influências desde os primeiros séculos, como todos sabem. Isso não é difícil de nós entendermos, isso basta uma pequena e uma básica pesquisa para nós entendermos isso. Ok? Nós temos falado um pouco sobre isso em alguns estudos. Então vamos lá. Eu pediria mais uma vez que todos vocês que estão acompanhando aí ao vivo queiram fazer perguntas, qualquer dúvida, qualquer colocação, estejam à vontade, porque será fundamental para o desenrolar do nosso estudo aí e também para a assimilação de vocês, ok?
Então, viver uma vida piedosa e de acordo com o que o Eterno deseja para todos nós é nos mirar nas almas elevadas do nosso povo. As almas da cabeça, como nós falamos. Como Paulo fala, ele associa Cristo à cabeça e nós sendo os membros. Isso é uma linguagem muito judaica, nos conhecimentos mais profundos sobre as almas. Nós falamos um pouco no estudo 2. Então, todas essas linguagens, para a gente poder ter um entendimento mais profundo, a gente tem que ter um entendimento judaico, gente. Já falei isso aqui muitas vezes, não só nas palavras de Yeshua, principalmente, mas também nas palavras, sobretudo, do apóstolo Paulo e dos apóstolos nas suas epístolas, nas suas cartas. Porque existem muito pensamento judaico, que eles eram judeus. Então, para se ter um entendimento mais profundo, você vai buscar isso, sobretudo, em teologias que não têm influências judaicas, que nós não vamos entender na sua profundidade. Então, eu já falei aqui o que representa, o que significa essas almas da cabeça e o que são as outras almas dos membros do corpo. Existem almas elevadas e a alma do Tzadik, quer dizer justo em hebraico, de Yeshua, é das mais elevadas, como nós sabemos, até pela missão que ele veio cumprir, que tem uma abrangência, vamos dizer assim, mundial. Todas as nações em todos os tempos, desde o mundo. E nós somos provas disso, mesmo aqui no exílio, em meio a todas essas misturas, de uma forma ou de outra, o Eterno consegue nos buscar, nos encontrar, como aquela ovelha perdida que o pastor deixou aos 99, no seu aprisco foi buscá-la e traz gostoso em seus ombros. Da mesma forma, estas ovelhas estão sendo buscadas das nações. Todas essas parábolas que Yeshua mencionou com esses termos, né, de aprisco, de pastor, de ovelhas, nós já falamos que são referências aos profetas. O Eterno já havia revelado isso ao profeta Isaías, Jeremias, sobre buscar as suas ovelhas dispersas nas nações. Ok? E a gente tem que entender que isso está muito associado a nós, porque nós estamos nas nações. Então, viver essa vida piedosa de acordo com a vontade do Eterno, que Ele deseja para nós, para isso nós temos que estar muito fitos, mirados. Nós temos que nos mirar nas almas elevadas do nosso povo, as almas da cabeça. Para nós que estamos nas nações, já falei que é a alma do Tzadik Yeshua, se é certo que temos o seu Espírito, que é muito importante. Como eu já falei no texto anterior, que é a referência ao nosso estudo, eu só vou andar como ele andou se eu estiver ligado nele. Vamos falar em 1 João 2,6. E estar ligado nele, você já tem esse entendimento que é possuir o seu espírito, que é de fazer parte daqueles que ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, como está lá na grande comissão. Então, todas essas palavras que nós já vimos em estudos anteriores, de ter o Espírito de Cristo, como Paulo fala, senão esse tal não é dele, e de ter essa presença dele todos os dias até a consumação dos séculos, só é possível se nós tivermos o seu Espírito, o Espírito de Cristo. Não confundam com o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh no hebraico. É um outro assunto. Inclusive, o mesmo texto que Paulo menciona do Espírito de Cristo, ele fala do Espírito de Deus, de forma distinta. São duas situações e realidades distintas, dois assuntos distintos. O Eterno tem o seu Espírito, que ele manifesta na criação,
trazendo inspiração divina, que é o Ruach HaKodesh, mas estamos falando aqui do Espírito de Cristo, de um tzadik, de um justo. E nós já falamos lá no estudo 2 o que significa isso. Como que uma célula elevada, como a célula da cabeça, vai estar dando funcionalidade e sustentação às outras células, como a do corpo, se estiver ligado. Essas células têm que estar ligadas, interligadas, em um só corpo. Ok? Então nós temos que estar ligados com Yeshua neste caso. Nós já vimos nos estudos anteriores que isso é muito abrangente. Existem tzadikim, que viveram em outras gerações, em outras épocas, talvez não na abrangência, na dimensão de Yeshua. Por isso nós vamos ver mais à frente, porque ele é considerado primogênito, prototokos do hebraico. Vamos ver o que significa isso. Por que ele é chamado de primogênito? É uma alma muito elevada, mas que também possuem outras almas da cabeça que proporcionaram mérito a muitas nações, a muitas comunidades e discípulos que foram levados, estes discípulos, essas almas, levadas ao Eterno através destes justos, destas almas elevadas. Então estas pessoas que foram usadas para dar esses méritos, relembrando que nós já falamos, elas vão estar ligadas a estas almas, não só enquanto essas almas estiverem aqui na Terra, mas também na eternidade. Entendem? Porque elas são sustentadas, são instrumentos do Eterno para sustentarem estas almas menos elevadas. Ok? E nós, como das nações, nós precisamos, é imprescindível, precisamos estar ligados ao Tzadik Yeshua. Por isso que ele diz que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Porque ele é esta alma que conecta as almas menos elevadas com o Eterno. Okay? Isso tem que estar muito bem estabelecido em nossas mentes, para a gente começar a desmistificar, ok? Muitos assuntos espirituais, um deles é esse, que são os níveis das almas, ok? Qualquer dúvida, colocação, queiram interromper e fazer, ok? Então a gente leu Romanos 8:9, vós porém não estáis na carne, que é o texto que eu falei, que o apóstolo Paulo menciona os dois espíritos, o Espírito do Eterno e o Espírito de Cristo, mas são distintos, estabelecendo aqui, revelando a ligação que temos que ter com o Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou, em outras palavras, não está ligado nele. Okay? Ou, em outras palavras, não terá a sua presença até a consumação dos séculos. Vamos estar na grande comissão. Então é preciso estar ligado a esta alma. Oi. Mas se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dele, Cristo ou Deus? É de Cristo. Porque o último a ser feita referência é Cristo aqui, né? Mas o Espírito de Deus, a gente tem que entender que você vê que a gente tem o Espírito de Deus porque nós não estamos na carne. Então, se eu estou no Espírito, e por nós termos essa conexão, não só nós que somos chamados religiosos, vamos dizer assim, mas qualquer alma
que exista, o mais ímpio que seja, ela é conectada com o eterno. Ela tem uma alma que é proveniente do eterno. Mas se ela não está se ela está na carne, ela não tem fluindo no seu espírito essa conexão. Entendi. Entendeu? Então, se Paulo diz, se você está no espírito, ou seja, você abriu condições para que haja esse movimento entre o seu espírito e o espírito de Deus. É isso que Paulo está falando. Mas logo depois ele vai falar sobre o espírito de Cristo. Você vê que são distintos. E esse assunto aqui é um assunto judaico, por ele ser um judeu, que poucas pessoas percebem e vão entender isso aqui. Entende? Então ele está falando nesses termos porque ele e toda a igreja está ligada a Yeshua. E por estar ligado a Yeshua é necessário ter o espírito dele. Senão esse tal não é dele, não é discípulo dele. Não vai ser conduzido ao eterno através dessa alma elevada. Entende? Entendi. Então é preciso entender desse personagem de Yeshua a sua humanidade. Isso aqui é muito importante, nós já falamos em outros momentos. A gente percebe que, inclusive nos evangelhos, sobretudo no evangelho de João, que já é um evangelho mais antigo do que os demais, já estava muito solidificado essa figura mística de Yeshua na comunidade, entende? Porque os evangelhos é apenas fruto de relatos que foram passados oralmente por pessoas, né? E vocês vejam que o primeiro evangelho, por exemplo, foi escrito 50 anos depois da morte de Cristo, não é? 40, 50 anos, e o evangelho de João até quase 100 anos. Todos esses conhecimentos foram extraídos, né, de outros evangelhos, a fonte, né, vamos dizer assim, e foi resultado desses relatos, a começar daqueles que presenciaram, né, o evento quando Jesus esteve vivo, e esse relato foi passando verbalmente de mestre a discípulos, né, e passou até por gerações, até que se compilou os evangelhos. Então, o Evangelho de João, ele já está muito bem solidificado a título dessa figura de Yeshua, mas de uma forma mais mística, de uma figura mais espiritual mesmo, transcendente. Okay? Por isso que é um pouco diferente a linguagem de João com os outros evangelhos. Os evangelhos ele é bem mais humano, com a figura de Yeshua. O Evangelho de João traz uma conotação mais mística, mais espiritual, vamos dizer assim, da figura de Yeshua. Isso a gente tem que entender dentro do fundo histórico, okay? Das pesquisas históricas. Então, entender, quando falamos de Yeshua, a sua humanidade é fundamental. Isso tem a ver e é assunto da cultura do meio que ele viveu e que ele fez parte, o meio judaico. Nós vamos entender de forma mais profunda o que significa, como eu já falei, ser do tronco de Jessé, ser da raiz de Davi. Ok? Nós vamos entender da tribo de Judá. Nós vamos entender na linguagem judaica o que significa alguém ser de uma tribo, ser de um tronco. Isso tem muito a ver com o assunto de humanidade, de descendência mesmo, sanguínea. Ok? Isso é muito importante. Então temos que entender a sua humanidade, a sua verdadeira identidade no Pai, porque ele tinha um Pai e tinha um Deus. Então, obviamente, se deduz que ele não é Deus. Ele tinha um Pai e tinha um Deus. E eu vou ler esse texto para todos nós fixar isso, um texto muito bem estabelecido em nossa mente. Então ele tinha
temos que entender sua humanidade, essa verdadeira identidade dele no Pai, e como ele padeceu. Por que ele padeceu? Pois para sermos esses co-herdeiros dele, como Paulo fala sobre isso, temos que também viver e padecer os mesmos sofrimentos que ele padeceu. Isso aqui é muito importante. Vamos ver textos onde Paulo até diz que ele estava cumprindo o restante dos sofrimentos de Cristo. Veja bem o que eu estou falando, gente. O apóstolo Paulo menciona de que ele mesmo estava cumprindo o restante dos sofrimentos de Cristo, querendo dizer que aquele que está ligado a Yeshua vai viver e padecer o que ele padeceu. E ele disse isso: se me perseguiram, perseguirão a vós. Aquele que quiser vir comigo após mim, não se engane, não só eu vou levar a cruz. Renuncie-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz. Então isso é muito importante saber, gente. Seguir a Cristo não é o que nós temos visto nesses dias e nesses tempos. Ok? Sobretudo esse assunto da graça. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Muitas misturas, muitas concepções aí que nós temos que ir mais a fundo. Então muitos não compreendem o que é ser o corpo de Cristo, infelizmente. É por isso que tem muitos que morrem e que estão dormindo. E Paulo fala sobre isso. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele menciona isso: aquele que se diz participante do corpo de Cristo, inevitavelmente participará dos sofrimentos, da rejeição, das aflições e, em certo grau, até da morte de Cristo, como foram os apóstolos, mas que também muitos outros já morreram em nome de Cristo, e até os dias de hoje, sobretudo as igrejas perseguidas, as nações que o Evangelho ainda é onde há perseguição, ok? A Dirley diz bem contrário a tudo que ouvimos. Justamente, eu espero que eu não traga confusão, por isso que eu estou indo muito devagar, pontuando, trazendo textos bíblicos e também trazendo o entendimento do nosso povo. Isso é fundamental, porque Yeshua veio de lá, as palavras dele vieram de lá, foram baseadas nos profetas, as palavras dos apóstolos e dos discípulos também vieram de lá, porque eram judeus. O problema teve início quando o último dos apóstolos morrem, quando a igreja começa a se distanciar do judaísmo, porque inicialmente era uma ramificação do judaísmo e era respeitado na época, quando tinha a liderança de Tiago ali em Jerusalém. E temos todo aquele relato do concílio que ele estabelece em razão dos gentios que estavam entrando, na comunidade. Então tudo começou a desandar quando a igreja começa a se distanciar de suas raízes judaicas, passa a ser oficializado pelo Império Romano, e aí abriu-se uma porta muito grande para muitas misturas, ok? Isso é importante saber também. Então, de fato, muito que se fala aqui nós não vamos ouvir, infelizmente, em outros lugares. Quisera eu que esse assunto fosse muito falado nas igrejas, mas espero em Deus que essa concepção irá crescer, a igreja irá realmente voltar os seus olhos, como dizem as profecias, nós já estudamos sobre isso, ao monte de Sião.
porque de lá que procederá a palavra do Eterno e as leis do Eterno, como dizem os profetas, no fim dos dias. Não é de outro lugar, gente. Não é da Grécia. Estou falando Grécia, porque dos estudos nós já demos. Eu falei um pouco sobre a influência da cultura grega na nossa cultura e sociedade. E não isenta a igreja, as concepções espirituais, religiosas das nações, sobretudo no Ocidente. Ok? Então aquele que se diz participante do corpo de Cristo, inevitavelmente participará dos seus sofrimentos, da rejeição, das aflições, até mesmo em certo grau da morte de Cristo. Então 1 João 2,6, aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou, como texto de referência que nós já lemos. Romanos 8,17, e se nós somos filhos, olha só, gente, eu vou até ler esse texto em duas partes, para mostrar a você que se parasse em uma parte, nós não teríamos essa concepção e entendimento que nós estamos falando aqui. Paulo diz assim aos Romanos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, assim como o filho pródigo. Herdeiros de Deus. Porque aquele pai da parábola era o próprio Eterno, o próprio Pai. E co-herdeiros de Cristo. Por que eu sou co-herdeiro de Cristo? Porque eu estou ligado nele, ele me deu mérito. Me deu forças para, mesmo em meio às nações, às misturas, aos porcos e prostituições, retornar à casa paterna. Então, se somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só que o texto não para aqui. Ele continua. Isso tudo, eu ser filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, só será possível. Guardem isso, gente. Romanos 8,17. Só será possível se, tem um condicional aí, vocês podem perceber no texto. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Obviamente que nós não vamos pagar o preço que Yeshua pagou. Ele é uma alma elevada que teve a missão que ele teve de levar e cumprir o seu propósito. Ser fiel até a morte, como diz Paulo, e morte de cruz. Mas não se enganem, nós, no nosso nível, também vamos ter que padecer, que levar a cruz, que renunciar. Tudo está nas Escrituras, palavras de Yeshua e em outros textos. Então, muito cuidado com a teologia da graça. Que uma vez salvo, salvo para sempre, muito discutível. E se eu levanto minha mão e confesso os meus pecados, tenho os meus pecados perdoados, eu nada mais preciso fazer. E Cristo já fez tudo. Isso é uma concepção nada judaica, nada relacionada aos profetas e nada relacionado ao que Yeshua ensinou e que os apóstolos ensinaram. Entendem? Se há alguma colocação ou pergunta, façam. Então esse texto deixa muito claro a necessidade que temos, se quisermos ser filhos de Deus e co-herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, fica condicional aqui, se é certo que com ele padecemos. E só padeceremos se estivermos ligados nele. E como diz o texto anterior, eu só vou andar como ele andou, e nós sabemos que o que ele andou foi padecer, foi pagar preço. Eu só vou poder andar como ele andou se eu estiver ligado a ele. Ok? Espero que todos estejam entendendo aí a linha de entendimento que nós estamos falando. Qualquer dúvida, vocês façam. Outro texto é o de Filipenses
onde Paulo também diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, estou trazendo textos que mostram e que respaldam esta verdade. Se eu quero estar ligado ao Eterno, ser chamado de seu filho, o filho pródigo só pôde ter novamente a sua herança quando ele voltou. Então eu só posso ser chamado de filho, de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que eu esteja padecendo os mesmos sofrimentos de Yeshua, que eu estou ligado a ele. E esse padecer, gente, tem muito a ver com o que ele falou. Se o mundo me odiou, odiarão a vocês, odiará a vocês. E mundo nós sabemos o que tem a ver, o que vem a ser no sentido espiritual. É todo um sistema. E esse sistema nós já falamos, que em algumas profecias tem o nome de Edom, ou Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse. Ok? É um sistema que, para quem está ligado a Yeshua, está andando pelo caminho estreito, sabe do que eu estou falando. Todo um movimento de sistema que nos cerca, isso é muito espiritual, que nos odeia. Assim como existiu aquele ódio de Esaú para matar Jacó, aquele mesmo espírito permeia até hoje. São espíritos contra os ungidos do Eterno. Por isso que mais à frente, sobretudo na Brit Hadashah, nós vamos ver o nome Anticristo, ou iníquo, filho da perdição. Anticristo, nós já falamos sobre isso, significa aquele que é contra o ungido, contra a unção do Eterno. Ok? Então, toda essa dinâmica de sofrimento que eu estou falando, de padecimento, de cruz, de renúncia, de morte, tem a ver com esse assunto do sistema que nos cerca, que é anti-unção, anti-ungido, anti-Deus. Precisa ser nenhum especialista para entender o que a gente está falando quando vê esse mundo aí fora, totalmente contrário aos princípios espirituais e ao Eterno, até que o Mashiach retorne, que terá a função de remover todas essas impurezas. Mas até lá, nós temos que participar com Cristo dos seus sofrimentos para que o mundo esteja encaminhando para esse grande dia da vinda do Mashiach ben Davi. Ok? Isso é importante saber. Todos nós participamos e devemos. Cada um na sua geração, cada um na sua configuração, cada um no seu nível. Mas somos um corpo. Assim como se uma cabeça, se uma célula da cabeça sofre, todo o corpo sofre. Paulo fala sobre isso. Se um membro sofre, todo o corpo sofre e padece. Então o sofrimento é mútuo. Captaram? Isso é muito importante. Vamos desenvolvendo mais. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Então, olha só, o nível de entendimento dele era tão grande sobre esse padecimento, do que ele estava cumprindo no seu corpo, que ele se regozijava. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro
o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Guardem esse texto, gente. É muito importante esse texto aqui. Preciosidade. Fica muito claro aqui que eu tenho que cumprir o restante. Então é como se Cristo não tivesse feito completo. Podemos dizer assim, na sua missão ele fez. Cumpriu de forma completa e cabal. Mas dentro de uma dinâmica universal, e aí está interligado todas as almas, existem a complementação da minha parte e da sua parte, e de todas as almas, e todas as partes das outras almas. Estão entendendo isso, gente? Aí vocês vão compreender o porquê que Paulo diz que ele se contentava em ter fartura ou necessidade. Entende? Em passar momentos bons ou ruins. Porque ele sabia da missão que ele tinha que cumprir. E que todos nós também temos que cumprir. Ok? Então, indo mais à frente, eu espero que até aqui todos estejam entendendo. Ok? Quando a gente fala que nós temos que andar como ele andou, temos que entender quem é Yeshua, compreender a sua humanidade, a sua ligação com o Pai, a sua missão, os seus sofrimentos, para que possamos entender os nossos, não ficar andando em crises, ficar se indagando por que eu estou padecendo, ou caindo em certas teologias, como nós temos visto aí, teologias da prosperidade, onde leva as pessoas a crises. Não é que Deus não prospere, mas temos que entender o que é o prosperar de Deus e prosperar do sistema de Edom. De forma de que, se alguém está padecendo, vamos dizer que hoje Deus está me abençoando e o meu irmãozinho do lado está padecendo. Nessa concepção, esse meu irmãozinho do lado, ele não está sendo abençoado por Deus. Ele fez alguma coisa errada, ele pecou, por isso está sofrendo. Isso foi as acusações que Jó teve dos seus amigos. Não é bem assim. Obviamente que as nossas atitudes têm consequências. Mas nós temos que entender toda essa dinâmica que estamos considerando aqui. Ok? Então, indo mais à frente, precisamos entender o significado da unigenitura e da primogenitura de Yeshua. Que aqui é fundamental, porque a Brita Hadashah vai mencionar sobre isso. Então, quando a gente fala da unigenitura, ou seja, dele ser unigênito, nós temos que ver lá no original como está essa palavra. O termo lá do grego é monogênesis. Isso quer dizer o único do tipo, o unigênito, ou seja, o único do tipo, o único exclusivo. Entende? O único que conhece e revela a essência do Pai. E o primogênito, que do grego prototokos, que vem de protos, que quer dizer primeiro, e tíquito. É uma palavra do grego que se transforma em tokos, prototokos. Então, protos, primeiro, e tíquito, quer dizer produzir, gerar. O primeiro gerado. Ok? Então, vamos desenvolvendo dentro de outros textos bíblicos o que vem a ser a unigenitura e a primogenitura de Yeshua. O que percebemos ao longo da história, infelizmente, são pensamentos dogmáticos sobre esse assunto, da sua unigenitura e primogenitura,
em torno da figura de Yeshua, que de certa forma tem nos distanciado de sua verdadeira identidade e missão. Quando não entendemos quem Ele é e a sua missão, estará comprometida todo o propósito de Deus para a nossa existência. As ovelhas perdidas da casa de Israel, pois fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, o primogênito dentre muitos irmãos. Então, dentro desse entendimento que a gente falou aqui, vamos ver alguns textos que respaldam isso aí. O primeiro diz respeito à unigenitura. 1 João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha aí, gente, estávamos mortos, então nós só vamos viver e sermos vivificados através dessa alma elevada. Então vocês vejam toda essa linguagem dos apóstolos, o próprio Yeshua, tem toda essa concepção judaica sobre os níveis das almas. Temos que estar ligados a essas almas mais elevadas. Então eu grifei aí unigênito, que tem a ver com o único do tipo, o único na sua essência, né? Deixa eu ver aqui. Na sua exclusividade, né? A palavra que eu tinha esquecido, que tem que estar associada a essa palavra unigênito do grego. Então nós vamos ver que em outro texto, como o de Hebreus, o próprio Isaac, isso aqui é muito importante, quando a gente faz a associação desses dois textos, a gente vai perceber que essa palavra unigênito tem a ver com missão, com o propósito que Deus tem para aquela alma. Porque nesse texto de Hebreus, o próprio Isaac foi chamado de unigênito de Abraão, sendo que Abraão teve Ismael com a sua escrava Agar, mas ele também gerou Ismael. Mas por que Isaac é chamado de unigênito? Unigênito também dá a entender filho único, que não é o caso aqui. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que o sentido de unigênito é aquele que foi gerado naquele tipo, naquela exclusividade, para aquela missão, para aquele propósito. Estão entendendo? Isso foi com respeito a Yeshua e também com respeito a Isaac, aqui do texto de Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo que Abraão também, depois de Isaac, teve outros filhos, como nós sabemos, depois da morte de Sara, né? O Quetura, né? Ok? Então esse sentido da palavra unigênito tem muito a ver com o único do tipo. Ele é único para aquela missão. Isso tem a ver também conosco. Se a gente for parar para pensar, nós somos unigênitos dentro dessa ligação nossa com o Eterno. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem o pacote e o propósito igual ao outro. Se é assim, eu sou o único do tipo. Eu sou exclusivo. Está entendendo isso? Isso tem a ver com a palavra no original para unigênito. Qualquer dúvida, perguntem se vocês estão compreendendo. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo. E nós já trouxemos esse entendimento judaico mais profundo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quando eu falo igreja, essa comunidade que ele está aperfeiçoando, está trazendo para o eterno.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha proeminência. Então, aqui nesta oportunidade, a palavra primogênito, ou mais especificamente essa palavra dentre os mortos, tem a ver com a preposição grego, né, ex, que denota a origem, o lugar de onde a ação procede. Ok? Estão entendendo isso? Deixa eu ver aqui que não sei se a Helenita está pedindo para adicionar. Depois eu soube que no Facebook você também pode fazer aí videoconferência com um número limitado, eu acho. Vocês têm que enviar um convite, né? Ok? Então, quando a gente fala de unigênito, unigenitura, há exemplo também de Isaac, que também foi chamado de unigênito. Temos que entender que do grego é associada a palavra que tem o significado de único do tipo, exclusivo, para aquela função, para aquele propósito, como Isaac foi. Ele foi chamado filho da promessa, que dele viria todo o povo de Israel, que dele nasceu Jacó, que veio a gerar as 12 tribos de Israel. Então, está muito associado a propósito, a palavra unigênito, que é a mesma palavra que é usada para Yeshua, em 1 João 4,9, é a mesma palavra usada em Hebreus 11:17, onde é feita referência a Isaac, como sendo ele o unigênito de Abraão. Ok? Com respeito a... Temos um texto de Hebreus 11:5 também, porque a qual dos anjos disse jamais... Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Está se falando de Yeshua, mostrando aqui que ele foi gerado, ok? Como todas as almas, foi gerado, sendo ele uma alma elevada, sabemos disso, muito associado à palavra primogênito, primeiro a ser gerado, prototokos do grego, mas ele também foi gerado, foi uma alma criada dentro do nível dele, mas também foi. Nós vamos ver um texto que ele também tem um Deus e tem um Pai. São todos nós. Isso é entender a sua humanidade. A gente não entende a sua humanidade se continuarmos nas concepções de muitas misturas, muito misticismo envolvido na figura de Yeshua. Nós não vamos viver e andar como ele andou. Ok? Shalom aí a Leila. Tudo de bom. Qualquer coisa, façam perguntas, usem a caixa de texto aí. Ok? Então esse texto aqui de Hebreus é o primeiro que o escritor aos Hebreus está fazendo referência a Salmos, onde deixa muito claro que Yeshua foi gerado. E é de Salmos 2:7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. 1 João 5:1. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Fica muito claro desses textos que até aqui estou lendo, que Yeshua também ele foi gerado. Ok? Muito cuidado com essa concepção trinitariana de que ele é um com o Pai, que originou aí a concepção doutrinária da Trindade. Muito cuidado se essa concepção de ser um com o Pai, isso está ligado a todas as almas.
porque todas as almas estão ligadas ao Pai. Por isso ele é chamado de Pai, porque tudo procedeu dele. Assim como um pai que gera um filho procedente de sua semente, assim também todas as almas. Todas tiveram origem no Eterno, estão conectadas a Ele. Eu até tenho uma frase que eu já postei dizendo: quem dera que todos nós pudéssemos dizer: quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ok? Como Yeshua falou. Todos nós deveríamos dizer e falar essas palavras. Que nas nossas almas têm essa missão de refletir a divindade. Por isso somos chamados almas viventes. Por isso que somos a imagem e semelhança dele. Uns vão refletir de um grau mais elevado, com menos bloqueio, como é o caso de Yeshua. E outros sadiquim, outros justos, outras almas elevadas que existiram e existem. Cada um no seu nível, cada um no seu lugar, assim como o corpo. E os membros, cada um tem o seu lugar na função do corpo, mas existem partes mais nobres e mais elevadas do que outras. E isso diz respeito à origem das almas, como nós já falamos. E é o que Paulo falou em suas cartas. Concepções judaicas, todos têm que ter, senão não vão entender na profundidade. Estão entendendo? Palavras que respaldam essa concepção de que ele foi gerado. Paulo, lá em 1 Timóteo 6, 14 e 16, diz assim: que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Yeshua, a qual a seu tempo mostrará o Eterno, mostrará o bem-aventurado. Aliás, Yeshua, né? A qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Yeshua tem uma função. Aqui está se falando muito da missão dada ao Mashiach ben Davi, que é aquele que virá reinar, ou que nós falamos de segunda vinda. Aquele que tem ele só a imortalidade, o Eterno, né? Aquele a quem Yeshua vai revelar. Ele só, por isso que ele é chamado do único e indivisível, só ele existe. Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Isso aqui nós já falamos, se eu não me engano, no estudo 1 da existência de Deus. Por que Paulo fala aqui que ele habita numa luz que não temos acesso, que é inacessível? Para isso tem que ter concepção judaica, senão você não vai entender. Na concepção judaica existe o que eles chamam de Ein Sof, que é a luz infinita. A essência do Eterno, a essência dessa luz infinita, nós não temos acesso, porque do contrário seríamos deuses. Nós só temos acesso àquilo que ele revelou desta luz na criação, vocês estão entendendo? E ele se revela dentro de recipientes, dentro de vestimentas, como nós já falamos também no estudo 3, Hit Lapshut, o investir das almas. Vejam lá, assuntos profundos. Ore pela minha mãe Leia da Costa, que está no Hospital Roberto Torres. Diz a Leila. Deu infecção na prótese do fêmur. Tirou a prótese, agora está tratando. Amanhã fará outro curativo para limpar, né? Para limpar a infecção, Shalom. Então vamos orar aí pela mãe da nossa participante aí, a irmã Leila. O nome da sua mãe é Leia da Costa, ok?
teve essa complicação aí, vamos orar por ela. Ok, então todos esses textos, quando a gente lê, para aqueles que estão nos acompanhando nesses estudos, tem uma compreensão muito melhor do que Paulo está falando aqui, sendo ele um judeu. A quem nenhum homem viu nem pode ver, essa luz inacessível, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Paulo em Romanos também 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Esses remanescentes, esses justos. Ele predestinou o eterno para serem conforme a imagem de quem? Do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primeiro entre muitos irmãos. Então ele está também ligado a esses irmãos, sendo que ele revela a divindade do Eterno de forma mais clara, mais aberta, mais sem bloqueios. Então eu tenho, por estar ligado a ele, por ter o seu mérito, para estar ligados ao Eterno, eu tenho que ser conforme a sua imagem. Ok? Paulo vai falar muito sobre isso. Prossigo para o alvo, para a imagem do varão perfeito, né? Então, quando diz aqui no grego, isso aqui é muito importante, irmãos aqui, Yeshua, então, Paulo está querendo dizer então aqui, que Yeshua, por ser aquele que é o modelo para que todos nós sejamos a sua imagem, Paulo está querendo dizer que Yeshua, nesse caso, é o primeiro dentre muitos irmãos. Quando fala irmãos aqui no grego, é adelphos. E adelphos, no grego, quer dizer a partícula conectiva oriunda do mesmo ventre. Como filhos mesmo. Ok? Então você que veio do ventre da sua mãe e o seu irmão, vocês são adélfios. Adelfos são irmãos, que no sentido da palavra são aqueles que são oriundos e estão conectados ao mesmo ventre. Então fica claro aqui, gente, que Yeshua também teve origem no mesmo ventre. Todos nós. Ele é o nosso adelphos. Vocês estão entendendo o que está sendo dito? Qualquer dúvida, perguntem. Espero que esteja claro. Que vocês estejam entendendo. Ok? Mas tem textos mais profundos, vocês vão ver. Então a gente entra aqui agora na parte 2. Falamos um pouco da importância de nós entendermos a humanidade, de Yeshua, dele estar ligado ao Pai, da sua missão. Vimos um pouco o que tem a ver com o sentido da sua unigenitura e primogenitura, né? E agora nós vamos caminhar aí um pouquinho mais. É preciso desmistificar alguns pensamentos, então, sobre Yeshua, para desconstruir toda uma estrutura filosófico-religiosa, ou seja, de pensamento e de religiosidade, que herdamos de muitos séculos. Obviamente, as considerações não se esgotam aqui, tudo que nós estamos falando e vamos falar, mas elas foram destacadas apenas para despertar aí a curiosidade e, quem sabe, vocês pesquisem um pouco mais e que a gente possa dar a possibilidade ao Espírito do Eterno trazer mais revelações. Então a gente tem que pedir, tem que buscar mesmo, tem que bater, como Yeshua fala, para que a gente possa receber mais do Eterno. Então a gente vai começar agora em alguns pontos, onde nós vamos começar então a desmistificar algumas concepções acerca de Yeshua, que nós recebemos, talvez, não sei se todos receberam,
mas eu creio que boa parte da igreja tem algumas concepções que nós vamos mencionar aqui. Então, acompanhe uma mente tranquila, flexível, considerando tudo e retendo o que é bom como orientação de Paulo. Então, a primeira desmistificação, o Filho, ou seja, quando eu falo Filho, eu estou falando de Yeshua. Ele tem um Deus e tem um Pai. Ele não é Deus, e nem é da mesma substância ou essência, de uma forma exclusiva. Se a gente for considerar que é da mesma substância e essência, temos que considerar que nós somos também. Porque somos adelfos, somos oriundos do mesmo ventre, da mesma origem que foi Yeshua, que ele é chamado de primeiro dentre muitos irmãos. Estão entendendo o que Paulo fala em Efésios 1,17? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que já estava glorificado, gente. Então é dito aqui que ele tem um Deus, e o Pai da glória vos deu em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo ainda em Romanos 15,6, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a quem? Ao Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então Yeshua, Jesus Cristo, tem um Deus e um Pai. Ok? Isso é muito importante. Então é a primeira desmistificação. Eu estou falando isso porque existem teologias, inclusive oriundas, né? E teologias que têm como base concílio de Trento, se eu não me engano, aonde é dito que Yeshua tem a mesma substância, a mesma essência do Pai, considerando eles como um só. É o que surgiu a teologia da Trindade aí também. É um outro assunto, que, se eu não me engano, já mencionei em Evidências do Engano, onde eu mostro ali que não só no cristianismo existe a teologia da Trindade, mas em muitas outras religiões, até milenares, muito antes do cristianismo, já se tinha essa concepção do culto trinitariano, ok? Consequentemente, deve ter tido, sim, a influência desses pensamentos e desses dogmas aí. Ok? Até aí tudo bem? Qualquer coisa, pergunta. Segunda desmistificação, gente. Aqui é mais delicado, porque nós vamos tocar em assuntos aqui que, inclusive, vão contra a certos textos que estão, inclusive, nos evangelhos. Ok? Então eu vou ter que tratar desse assunto apenas para trazer a vocês uma flexibilidade maior de entendimento, não ficar engessado em dogmas, em pensamentos teológicos, mas abrir mais o nosso entendimento sobre o que vem a ser a encarnação de Jesus. Obviamente que a encarnação de Jesus não é unânime em todos os evangelhos no sentido de relatos. Apenas em 2 evangelhos, se eu não me engano, é mencionado o nascimento virginal de Yeshua, que veio um anjo e anunciou que Maria conceberia e daria luz. E o texto deixa muito claro, vamos dizer assim, subentende de que ela seria engravidada pelo Espírito do Eterno, não por uma concepção natural, ok? Carnal. Mas vamos tentar entender dentro da concepção judaica que vem a ser
porque Yeshua foi contado como aquele, não só Yeshua, mas também o próprio Mashiach ben Davi, que nós estamos aguardando que a sua chegada seja muito em breve, para reinar aqui e estabelecer definitivamente o reino do Eterno, a sua segunda vinda. Mas eles são mencionados como oriundos da tribo de Judá, do tronco de Jessé e da raiz de Davi, que nós vamos entender mais a fundo que vem a ser raiz de Davi. Mas está falando de tronco de Jessé, da tribo de Judá, gente, nós temos que entender que está dizendo que o Mashiach viria de forma sanguínea, genética mesmo, de geração a geração, porque uma pessoa na cultura judaica só pode ser considerada de uma tribo, ser considerada de um tronco, se ela vier de uma herança genética, não sobrenatural, como vieram os semideuses nas mitologias gregas. E eu estou mencionando os semideuses na mitologia grega propositalmente, porque nós sabemos que o cristianismo, daquela evolução que eu já mencionei histórica, começaram a entrar influências pagãs e gregas, filosóficas, consequentemente, inevitavelmente, tiveram essas influências mitológicas. Ok? A gente tem que ter isso em mente, para que a gente possa ter uma flexibilidade para considerarmos certos assuntos. E esse aqui é um deles, é muito delicado, que é sobre a encarnação de Yeshua. Eu digo aqui de forma muito categórica que ela foi de uma forma natural e sanguínea, pois o assunto de genealogia da tribo de Judá, da raiz de Davi, do Jessé, só é possível pelo princípio estabelecido pelo Eterno, que é mediante a contribuição da semente paterna, que no caso de Yeshua foi Yosef, José. Ok? Vamos ler alguns textos fortes, sobretudo de Hebreus, que infelizmente as pessoas leem, mas não prestam atenção sobre isso. Eu estou trazendo aqui, o mínimo eu tenho que trazer algum respaldo bíblico, um respaldo de textos bíblicos, e nós vamos trazer. Então, o assunto da virgindade de Miriam, que o nome original no grego não é Maria, é Miriam, é somente registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, realmente são dois evangelhos somente que mencionam o assunto do nascimento virginal de Jesus, que foi nos evangelhos de Mateus e Lucas. O assunto é alvo de muitas controvérsias. Nós temos que considerar, com entre parênteses, as adulterações, os enxertos e as influências da igreja nos evangelhos, por razões históricas e evidências de registros próprios copistas. Isso é para quem vai estudar um pouco mais a fundo de como evoluiu a compilação dos evangelhos e como que ele chega até nós. Okay? O que chega até nós são oriundos de fragmentações de evangelhos que não são os autógrafos, vamos dizer assim, os originais. Os evangelhos que nós temos hoje, inclusive no Vaticano, no Museu de Viena, e em outros museus, como a cópia do Evangelho Sinaiticus, né, que está no Vaticano, eles, na verdade, não são os autógrafos, não são os originais, eles são cópias de cópias de cópias. Mesmo que do primeiro e segundo século, mas ainda são cópias, não são os originais. E mesmo assim são fragmentos, não se tem todo o texto. Ok?
mas que Deus tem os seus motivos para que preservasse toda uma escritura, um relato desse personagem. Mas a gente tem que ter esse entendimento, ter uma mente muito equilibrada para saber que existiram influências na compilação dos evangelhos e do Novo Testamento. Estou falando no sentido mais acadêmico, que muitos religiosos ignoram, ok? Mas é parte da história. Não podemos ignorar a história e os dados históricos, as fontes históricas, que são as fontes concretas. Passa disso é fruto de especulação, ok? Mas considerar que não estou falando de todo o Novo Testamento, obviamente que são fragmentos, ok? Algumas partes do Novo Testamento que existiram sim influências, provavelmente de copistas, e no desenrolar da sua elaboração, ok? Então o assunto é alvo de muita controvérsia e teve todas essas influências de copistas, né, da sua... Deixa eu ver aqui. Nas culturas bem anteriores à cristã, já acreditavam em teofanias, ainda dentro do assunto de encarnação de Yeshua. Então, muito antes da elaboração de toda essa concepção, né, do nascimento virginal de Yeshua, nas culturas das civilizações antigas já se tinha, já se acreditava, já se falava muito em aparições e revelações da divindade no meio da humanidade. Isso é chamado de teofania. Por exemplo, no Egito, o faraó era tido como encarnação de Horus, nascido da virgem Osíris. Veja bem, sempre influência de um deus com uma virgem. Em Roma, Rômulo e Remo foram seus fundadores, né, fundaram Roma na mitologia. Eles eram nascidos da Réia Sílvia, que era uma virgem vestal também, uma sacerdotisa de Vesta, filha de Numitor, que recebeu a visita do deus Marte, com quem teve relações sexuais, e nasceu Numitor. Aliás, Numitor é quem recebeu a visita do deus Marte e teve relações sexuais, que nasceu a Révia Sílvia, né? Existe de fato bastante variações nos manuscritos antigos do chamado Novo Testamento. Hoje essa variante está na casa de centenas de milhares. Isso quem diz é um pesquisador jornalista chamado Reinaldo José Lopes. Ele escreveu isso na Folha de São Paulo. Então ele diz o seguinte: existe de fato bastante variações nos manuscritos antigos do chamado Novo Testamento. Hoje essas variantes estão na casa de centenas de milhares. Então é um dado apenas que eu trouxe aqui, secular, né? Mas de um pesquisador e jornalista que fez essa pesquisa e publicou isso, ok? Então a gente pode destacar os deuses que foram concebidos de forma virginal nas mitologias e nas civilizações antigas. A gente já falou do conhecido Mitra, chamado Sol Invicto, isso em 1200 a.C. Tem Atis, que nasceu de Frígia, também uma cultura de Roma, data de 1200 a.C. Krishna, nascida da Virgem Hindu, isso é uma cultura da Índia, 900 anos antes de Cristo. E Dionísio, que é da cultura grega, né? Também nasceu de uma virgem. Isso de 500 a.C. E existem outros também, ok? A gente já viu também evidências do engano sobre isso. Em Isaías 11:1, porque brotará
falando de Yeshua, falando do Mashiach, brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Então está se falando sempre, quando se fala de Yeshua nos profetas, de um rebento, de alguém pertencente a uma tribo. Isso na cultura judaica é muito forte, a concepção de que só faz parte de uma tribo e de um tronco, o próprio nome está falando, que existe o chamado tronco genealógico, aonde você está, você só está ali naquele tronco porque foi participante das gerações sanguíneas. Você não apareceu de forma sobrenatural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante, gente. Ou a gente fica numa concepção judaica, de onde se originou todos esses termos, inclusive do Mashiach, ou dentro de uma concepção que nós só temos registros em 2 evangelhos, não se tem nos demais evangelhos, que é sobre a concepção virginal de Yeshua. Muito cuidado com isso, é um assunto controverso, ele está muito forte, essa concepção na nossa cultura e concepção religiosa, ok? Mas vamos ver alguns textos. Todos estão aí comigo, não estão? Todos estão me ouvindo bem? Bem? Estamos. Não. Quando eu estou falando, parece... eu estou vendo vocês aí, as figurinhas, mas às vezes me parece que só eu que estou falando. Tá tranquilo. Tá ouvindo bem, né? Porque os assuntos agora vão ficando mais profundos, vão ficando mais quentes. A Valquíria tá ouvindo bem, né? Tá tendo alguma... Tô atenta. Tá ok. Tá tendo alguma crise? Não, né? Não, tudo bem. Tá tranquilo. É porque trazer esse assunto em certas igrejas, sabe que eu posso ser até excluído, né? É muito complicado, mas vocês estão entendendo. Prestem atenção nesses textos agora que nós vamos ver a seguir, que eles vão falar muito, vão vendo parte por parte, para a gente considerando esses assuntos profundos. Os escritores hebreus falam sobre isso de forma muito profunda. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, que eu havia falado, se ele diz isso aqui, gente, é porque ele teve uma procedência sanguínea, ele não poderia falar isso aqui na cultura judaica de outra forma. E concernente a essa tribo, olha só, está falando de tribo, está falando de uma tribo de Judá. Nunca Moisés falou de sacerdócio. Obviamente que ele vai desenvolver aqui sobre o sacerdote de Melquisedeque. Lá no Apocalipse também é dito sobre o Mashiach e de Yeshua, né? E disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí eu menciono aqui que venceu para abrir o livro e destacar os seus 7 selos. Mas quando eu falo aqui de raiz de Davi, eu faço uma remissão aqui, abro parênteses, de Salmo 110:1, que está fazendo referência. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o salmista está falando aqui do Mashiach. Então ele está chamando também o Mashiach de Senhor, mas se vocês forem ver lá, é obviamente logo após ele chamar o Eterno de seu Senhor. Então querendo dizer que mesmo o Mashiach, ele procede muito antes de Davi. Isso Yeshua vai falar depois lá nos evangelhos também sobre isso. Porque eles não estavam considerando quando ele dizia que ele era o Filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Davi, por que Davi chama
o Mashiach de meu Senhor. Entendeu? Porque ele quer dizer que o Mashiach vem muito antes de Davi, apesar de ser, por isso que é chamado a raiz de Davi, ok? Hebreus 2,14, que é o texto fundamental. Queria até que vocês, eu ainda não disponibilizei nenhum estudo anterior lá no grupo, mas eu vou disponibilizar, depois eu vou disponibilizar esse também. Mas se vocês quiserem anotar aí, Hebreus 2,14. Guardem esse texto, depois releiam ele. Vocês vão entender o que está sendo dito aqui. Muito profundo, poucos observam isso aqui. Vamos ver se vocês vão observar junto comigo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, até aqui tudo bem? Está se dizendo aqui que os filhos são participantes do quê? Da carne e do sangue. Também ele, se você for ver o contexto, está falando de Yeshua. Também ele participou, como está aí? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Preciso falar mais alguma coisa? Tá claro. Tá muito claro, né? Isso ninguém vê. Então fica muito claro aqui, gente, que para ser filho, se eu sou filho dos meus pais, eu participei do sangue dos meus pais. Não participei só do sangue da minha mãe. Sim ou não? Sim. Nenhum de nós aqui teve um nascimento onde a minha mãe teve uma concepção sobrenatural. Verdade. Teve uma participação do meu pai. Então está dito aqui que assim como os filhos participam disso, Yeshua também participou da mesma coisa. Quem não vê isso aqui, gente, é porque tem muita escama e não consegue ver. E ele complementa o escritor aos Hebreus dizendo que ele só vai ter poder para aniquilar a morte, como está dizendo aqui o próprio diabo, se ele tiver legalidade para isso. E ele só terá essa legalidade se ele nascer da mesma forma que eu nasci, que todos nós nascemos. Vocês estão entendendo? Sim. Ele só terá legalidade para cumprir sua missão aqui de morrer na cruz se ele nasceu como qualquer um de nós. Se ele tivesse sido um semideus, gente, e semideus tem essa relação de ter nascido de uma relação de um deus com uma virgem humana. Isso é uma cultura grega e mitológica. Se ele tivesse nascido dessa forma, ele não teria legalidade, não poderia dizer que eu teria que ter bom ânimo, porque ele venceu. A gente já falou sobre isso. Eu só vou ter bom ânimo de eu poder passar nas tribulações que ele passou, por isso que é participar dos seus sofrimentos, se eu entender a humanidade dele. Verdade. Senão, o que será de mim? Mas a boa notícia é que eu não estou só. Eu vou ter as tribulações, mas esse ânimo não é só porque ele foi humano e venceu. É também, mas não é só isso. É porque, dando sequência aos entendimentos que a gente tem trazido, é porque eu tenho o seu espírito, por estar ligado a ele. Certo. Entende? E eu vou ter mérito e força para vencer as tentações e as tribulações. Amém. Isso é muito importante, gente. É por isso que Deus criou esse princípio de que toda alma está interligada uma com a outra, porque uma pode ajudar a outra, entendeu? Elevar a outra, proporcionar vitalidade a outra. Estão entendendo? Isso é muito importante. Se vocês estão entendendo, eu fico muito feliz.
né? Eu tenho uma cachorra aqui. Oi? Eu tenho uma cachorra aqui, alemã, que tá me mordendo. Ah, é? Talvez é parte da tribulação, né? Mas tudo é pro bem, entendeu? Tudo que vem de Deus, a minha também morde aqui. Se for filhote, então... É filhote, 5 meses. Tá acabando com os móveis aqui. Não sei se tá acabando com seus móveis aí. Ah, também. Se tiver, já me falaram para usar pimenta. Pimenta natural, que é natural. Passa onde ela está mordendo, que ela... Isso. Então a terceira mistificação, então, é sobre o nosso parentesco com Yeshua. Isso aqui é muito profundo também. Porque tem a ver com uma palavra que nós falamos muito, está dentro da nossa teologia, até dos nossos dogmas, e nas escrituras, obviamente, mas nós não entendemos na concepção judaica o que significa a palavra. E essa palavra é remidor. Nós sabemos que Yeshua é o nosso remidor, sim ou não? Ele nos remiu. Ele pagou um preço para nos dar o mérito e a força para sairmos do cativeiro, como nós temos falado. Então vamos procurar entender o que tem a ver a palavra remidor com parentesco. Ele é o nosso Salvador e remidor, como havia dito. Pela lei, gente, aí nós temos que ir na Torá. Porque se a palavra remidor e remissão foi usada pelo escritor, ele tem em mente, sendo um judeu, a lei do Goel, do hebraico, que tem a ver com remissão, com ano sabático, ano jubileu. Então nós vamos ver o que tem a ver a palavra remidor com o parentesco e com Yeshua, porque ele é o nosso remidor. Ok? Pela lei, somente o parente mais próximo, só o parente mais próximo teria o direito de resgate, de ser o remidor, o goelo, de ser aquele que iria pagar ao proprietário de uma pessoa que tomou como escrava, porque naquele tempo, quando se contraía uma dívida, você não ia por SPC ou Serasa, ou ia negociar com o banco para pagar. Se você tinha uma dívida com alguém e não podia pagar, os filhos eram dados como escravos. Mas existia todo um processo de libertação desse filho que era chamado no ano jubileu, de libertação desses escravos. Mas nesse período, enquanto não chegava o ano jubileu, um parente poderia, que nós chamamos de fiador, vamos dizer assim, de certa forma, né? Mas esse parente poderia ir ao proprietário e pagar a dívida para esse dono desse escravo. Estão entendendo? E esse indivíduo que era escravo, ele passa agora a ser liberto. E Yeshua fez o mesmo por nós. Eu não tinha como pagar. Vocês estão entendendo? Aí vem toda essa concepção e teologia sobre a remissão de pecados, sobre pagar o preço para que nós pudéssemos ser libertos. Mas nós temos que entender essa concepção na cultura judaica, na Torá, na lei do Goel, na lei do ano jubileu. Senão nós não vamos entender. Isso está lá em Levíticos, ok? A gente só vai falar só sobre essa desmistificação aqui hoje. Isso está lá em Levíticos, capítulo 25, 47 e 48. E se o estrangeiro, guardem bem, e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele.
Então está se dizendo que haverá um resgate para aquele irmão que empobreceu e foi vendido ao estrangeiro e ao peregrino. Ok? Então, quem resgatará? Quem será o remidor? A Torá continua aqui em Levítico 25. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Aí isso também está lá em Ruth, é mencionado esse princípio. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem, está se falando aqui de Boaz, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então estou trazendo esses textos aqui do Tanar, lá do Antigo Testamento, para mostrar o princípio do goelo, do remidor. Então fica claro que para ser o remidor tem que ser o quê? Parente mais próximo, o irmão mais próximo. Aí Paulo diz lá a Tito, capítulo 2, 14, o qual, o Yeshua, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a humanidade e purificar por si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Lá em Hebreus, pois tanto Yeshua, que separa seu povo para Deus, quanto os que têm sido separados. Vocês estão lendo esse texto comigo? Estão lendo? Eu queria que vocês lessem comigo, que eu grifei aí. Está lendo, né? E vai destacar algo muito importante que nós já falamos anteriormente, sobre o mesmo ventre, ter origem no mesmo ventre, ser Adelphos do grego. Tanto nós como Yeshua. Veja bem, escritor aos Hebreus, pois tanto Yeshua, que separa seu povo para Deus. Então Deus deu a missão a ele para separar um povo todo zeloso para o eterno. Tanto ele, que separa esse povo, quanto os que têm sido separados, possuem o quê? Como é que está aí? Está grifado. Possuem a mesma origem. Ficou claro, gente? Esta é a razão pela qual Yeshua não se envergonha de nos chamar de quê? Irmãos. Na congregação, aí ele menciona o que está em Salmos 22, 22, para vocês vejam lá, que nos chamaria de irmãos. Então, gente, vamos arrumar a coisa. Quando nós oramos, nós temos que orar ao Pai, ao Eterno, em nome de um tzadik que me deu mérito para estar agora orando ao Eterno. Vocês estão entendendo? Isso é um princípio judaico. Que aquela alma que me deu mérito para me conectar ao Eterno, ele passa a ser aquele que me dá aval, que me dá mérito para estar diante do Eterno. Então eu posso orar em nome dele. Por isso que Yeshua falou: tudo que orares ao Pai em meu nome, eu farei. Então temos que botar isso em ordem. Muitas das vezes nós oramos a Jesus. Não quer dizer que Deus não vai ouvir, mas é por falta de entendimento. As minhas orações têm que ser dirigidas ao Pai, ao meu Deus, ao meu Criador, aquele que dá tudo, inclusive a Yeshua. Mas eu posso orar ao Pai em nome de Yeshua. Ok? E tem aqueles também que oram ao Espírito Santo. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir, mas que não deixa de ser também ao Pai. Você está orando a uma das manifestações dele na criação, que é o Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Eterno. Ok? Mas o que a gente tem que fazer é orar ao Pai em nome daquele que me deu méritos e que é o meu irmão.
Ele é o meu irmão mais velho. Por esses textos aqui, vocês não depreendem e não fica mais fácil entender a parábola do filho pródigo. Estou dizendo que o filho mais velho lá é a tribo de Judá. Ok, são os judeus. Mas no nosso caso, o representante maior dessa tribo, que nos deu esse mérito, é Yeshua. Então eu posso também associar aquele irmão mais velho a Yeshua. Ele é o meu irmão mais velho. Ficou claro, gente? Essa nossa visão e concepção agora do Eterno e de Yeshua. Certo. Isso é muito importante até na nossa relação com o próprio Yeshua, com o próprio Eterno, de entender agora um pouco da missão e da humanidade de Yeshua, e eu entendendo-a, eu vou entender a minha. Ok? Para a gente terminar, Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ok, gente. A gente vai parar aqui. Agradeço a Deus aí pela paciência de vocês, estar até agora comigo aí. Tem que ter muita fé mesmo para estar todo esse tempo aí nos ouvindo. Somente hoje em dia, né, nessa cultura nossa fast food, tudo muito rápido, ninguém aguenta ficar muito tempo ouvindo, né? E se a gente está aqui gastando todo esse tempo, eu também aqui estou com calor, poderia estar em outro lugar, mas por a gente estar tratando desses assuntos, que eu espero esteja contribuindo para o entendimento de vocês, crescimento espiritual. Eu acho que Deus está vendo isso, isso nos dá muito mérito, não fazer isso por barganha, mas por desejo realmente de buscar mais profundidade, de buscar esse novo nascimento do nosso espírito a cada dia, para que a gente possa flexibilizar mais, não é, o nosso espírito na nossa conexão com o Eterno, tirando cada vez mais esses bloqueios e vivendo essa plenitude que Ele quer que a gente viva e que culminará certamente com a vinda do Mashiach Ben Davi para nós, a segunda vinda de Yeshua. Tá certo? Amanhã então nós vamos dar sequência às 15 horas com a quarta desmistificação. Já vimos 3, que vai aí nos esclarecendo um pouquinho melhor sobre esse personagem, essa alma elevada, que nos deu esse mérito, inclusive de estarmos falando sobre esses assuntos aqui. De uma certa forma, ele nos buscou na Babilônia, no meio aí de todo esse sistema, né, pagão, todas essas misturas, e a gente poder aí falar sobre esses assuntos. Ok? Então, o Eterno abençoe a vida de vocês nesse final de Shabat aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Ok. Um bom final de semana. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem estar em contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram falar com a gente, pode se comunicar com a gente aí, ok? Um forte abraço. Shalom, shalom, tudo de bom.